Fala, meu povo! Hoje eu vim aqui recomendar para vocês uma minissérie, na verdade, que estreou essa semana na Netflix, chamada Olhos que Condenam. Eu já queria recomendar esse conteúdo para vocês, só que eu precisava assistir para trazer o meu sentimento nessa recomendação. Pode ficar tranquilo que não tem spoiler, nada que estrague a sua experiência, já que é uma minissérie documental que retrata os fatos de um caso real que aconteceu nos Estados Unidos há bons anos atrás, na década de 80, de preconceito que levou jovens negros para a cadeia por conta de um crime que eles não cometeram. Quando você vê essa sinopse, quando você vê esse resumo da história, você já fala tipo, por quê? Que bizarro, né? Pois é, se você pensa assim, provavelmente a sua realidade é muito distante da realidade dessas pessoas, que é a realidade de muita gente aqui no Brasil. Então eu acho importante a gente consumir determinados conteúdos que expandem a nossa mente para o que determinadas pessoas passam no dia a dia. É igual quando a gente recomenda, por exemplo, The Handmaid's Tale, que é tão importante para mostrar para o mundo inteiro como que as mulheres são tratadas no dia a dia. Nesse caso, Olhos que Condenam traz uma situação muito simples se você pensar no dia a dia da polícia de Nova York na década de 80. Existia um Central Park que era frequentado pelas pessoas da cidade de Nova York, trabalhadores que iam lá para correr à noite, ciclistas, pessoas que estavam ali passeando, potencialmente pessoas brancas, que era a população tradicional dali daquela região, e jovens negros que vinham de outros bairros passear no Central Park. Ou como eles mesmos disseram lá nos depoimentos da polícia, eles estavam zoando com os amigos. E o próprio termo zoando com os amigos é muito incompreendido pela promotoria, pela polícia, pela delegada, pela responsável pelo caso, por todo mundo. De repente as pessoas esquecem o que significam as palavras em inglês ali naquela realidade. E esses jovens, eles acabam cruzando o caminho de uma mulher. Na verdade, foi um caminho muito injusto de ser cruzado, porque oficialmente eles não estavam nem próximos dentro do parque. E uma mulher foi então estuprada nesse parque e quase levada a óbito. E esses meninos que estavam lá no parque zoando, grupos independentes de meninos, acabaram sendo acusados simplesmente porque não tinha nenhum assassino, nenhum estuprador, ninguém ali vigente para a polícia poder apontar o dedo. Como eles foram presos por arruaça, por estarem zoando com os amigos, eles acabaram sendo acusados de terem estuprado esta mulher. Dois problemas que atrapalharam muito a vida deles nessa primeira apreensão ali da polícia. Os policiais não queriam ajudá-los, não notificou os pais deles, não fez nenhum comunicado e todos eram menores de idade. Segunda questão, a pessoa responsável pelo caso, a pessoa que assumiu esse caso, precisava se provar, precisava provar o seu valor dentro do trabalho e por conta disso ela precisava de um caso de sucesso e ela resolveu fazer do caso desses meninos um caso de sucesso. E é aí que vem aquele meu questionamento que eu já fiz em diversos momentos aqui no canal. Até que ponto vai a sua ambição? Por cima do que e de quem você é capaz de passar por conta da sua ambição, por conta dos seus objetivos. Olhos que Condenam, eu acho que muito mais do que um conteúdo que mostra um caso real de pessoas reais que tiveram suas vidas destruídas, ela é o caso de o quanto a humanidade não consegue enxergar os erros que comete em looping na história. Porque hoje, em 2019, a gente ainda tem casos de pessoas que são assassinadas, que são massacradas, que são violentadas, que têm a sua integridade física e mental invadida por terceiros, por pré-julgamentos. Aqui no Rio de Janeiro esse ano, a gente teve um caso de um menino negro que foi assassinado por um segurança no estacionamento de um mercado. A gente teve o caso também de um cara que estava com a sua família no carro, andando pela Avenida Brasil, que é uma estrada que tem aqui no Rio, e ele foi assassinado com diversos tiros, foram mais de 50 tiros, porque os policiais confundiram ele com um possível bandido que estava passando naquela região. Mas ele estava no carro com filhos e esposa,
passeando num domingo. Então, quando você enxerga essas situações acontecendo no Brasil em 2019 e enxerga essas vidas que foram destruídas na década de 80 nos Estados Unidos, e quando eu digo destruídas, é porque eles ficaram 25 anos presos. E desses 25 anos, eles viveram uma vida. Eram jovens de 14 e 15 anos. Eles saíram da cadeia homens prontos. Um deles, inclusive, depois disso, retornou para a cadeia por ser usuário de drogas. Porque a pessoa não tem destino, não tem vida. É difícil reintegrar na sociedade alguém assim. Não pela própria sociedade, que já é muito complicada, mas pela própria pessoa. Que tipo de mente essa pessoa tem? Ela não acredita em ninguém. Quando você pega casos desse jeito, como eu estava falando, e olha a humanidade num panorama, o que isso é diferente do século XIX, do século XX, do século XVIII, XVII, XIV, XV? Nada. A gente continua pré-julgando pessoas, a gente continua priorizando as coisas que a gente quer pra gente, pro nosso umbigo, pro nosso crescimento, pra nossa conquista, a despeito do espaço do outro. Eram jovens, eram crianças que não tiveram o seu direito básico respeitado, ter os seus responsáveis ao seu lado. Quando os pais dessas crianças chegaram na delegacia, eles já tinham feito depoimento, eles já haviam sido coagidos a dizer que eram culpados. É muito triste você ver esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo é muito importante a gente ver esse tipo de conteúdo. Eu confesso pra vocês que quando eu liguei o primeiro episódio de Olhos que Condenam, em menos de 10 minutos de episódio eu já tava chorando. Porque o desespero de um pai, quando ele tá em casa e ele descobre que o filho dele chegou com a jaqueta manchada de sangue, 10 horas da noite, e ele vai no quarto desse menino, e ele fala: o que aconteceu? E o menino conta a história pro pai. E ele fala: mas a polícia falou com você por quê? Ele falou: não, a polícia estava perseguindo todo mundo e eu corri. O pai entra em desespero. O pai é negro, de um jovem negro, e ele vira pro filho e fala: quantas vezes eu te falei que quando a polícia te chamar, você para. Você não corre, você para. É quase como se estivesse doutrinando o jovem a saber que ele automaticamente está devendo, porque a sociedade pensa assim. Então não insiste que você está certo, não foge pelos seus direitos, só para e faz o que o policial pede para você. No momento que ele descobre que o filho não fez isso, ele já entra em desespero. 5 minutos depois, a polícia entra na casa deles e a polícia assume que o filho dele é culpado de qualquer coisa, não importa de quê, não importa o que vai acontecer no futuro desse jovem, a polícia decide que ele é culpado. E quando o pai tem esse sentimento, quando ele tem essa certeza de que o filho está sendo provavelmente procurado só por ser negro e que não existe nada contra ele, o pai tem um dos olhares mais marcantes que eu já vi na minha vida, assim, eu chorei de soluçar nessa hora. Eu acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade dentro de si, independente de todas as militâncias, independente de todas as causas de preconceito, de tudo isso, antes de tudo isso, como eu sempre falo, a gente é humano. E se a gente tem um pouco do sentimento de humanidade dentro do nosso coração, a gente vê qualquer pessoa passando por isso e é desesperador, é desolador para um pai ter que aceitar que a sociedade não aceita o seu filho e tem preconceito com o seu filho, e que por conta disso tudo que você faz de bom para o futuro dessa criança vai ser destruído. O olhar dele era de desespero, e esse olhar é marcante para todo mundo que está assistindo a série. A partir daí a história se desenrola e tem alguns pontos que eu acho muito legais, assim, comparando com a história real de Olhos que Condenam, do que aconteceu nesse caso, dos arquivos que foram liberados e tudo mais. O Donald Trump, que hoje é presidente dos Estados Unidos, ele gastou $85 mil produzindo 4 comerciais de televisão por conta própria, saindo do bolso dele o dinheiro para clamar para que a pena de morte fosse reinstaurada em Nova York e que esses jovens fossem assassinados por conta do crime que eles estavam sendo acusados. Isso é um ponto relevante. É um ponto relevante porque hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. E isso foi na década de 80. E ele gastou do bolso dele dinheiro para pedir para matar esses jovens. Esse é o primeiro ponto de maior atenção que a gente tem dentro dessa minissérie. O segundo ponto é a advogada, que é a Linda,
que defendeu o fato de que eles eram os responsáveis, de que acusou os meninos e tentou cavar essa culpa na história deles, nunca se arrependeu. Quando eles foram soltos, que foi porque, enfim, o estuprador foi descoberto e tudo mais, vocês vão ver isso na minissérie, o estado de Nova York fez um pedido oficial de desculpas e deu uma indenização em dinheiro para eles. A Linda, que era a pessoa que tanto quis que eles fossem acusados pelos crimes, que fez com que a sociedade se doesse pelos crimes que esses jovens tinham cometido, ela chegou a dar entrevistas dizendo que ela nunca se arrependeu do que fez e que ela continuava acreditando que o que eles passaram era necessário, por questão de exemplo. Que tipo de ser humano é esse que não consegue enxergar e aceitar o próprio erro e pedir desculpa? Errar é humano, e ela não conseguiu fazer isso nunca na vida dela. E o terceiro ponto é, a gente ainda vive nessa sociedade. A gente ainda vive na sociedade em que Trump é presidente dos Estados Unidos, ele quer levantar muros, ele quer dividir pessoas, ele quer segregar minorias e maiorias, porque eu acho muito errado chamar o povo negro de um modo geral de minoria, já que eles não são minoria no mundo. É muito injusto já da sociedade tratá-los como minoria. Então existem muitas questões dentro dessa minissérie que despertam mais ainda aquele lado humano dentro do nosso coração. É revoltante, é dolorido, é angustiante, é desesperador saber que nós somos humanos como aquelas pessoas, ou seja, para qualquer instância de evolução que exista no mundo, a gente é exatamente igual àquelas pessoas ali que estão cometendo erros. E isso é vergonhoso para a gente, como ser humano. E a gente tem que se melhorar, a gente tem que olhar esse conteúdo e aprender cada vez mais a ser uma sociedade cada vez mais tolerante e respeitosa, porque a gente não tem o direito de julgar ninguém, a gente não tem o direito de pré-julgar ninguém. Todo mundo tem direito de resposta, todo mundo tem direito de ir e vir e todo mundo tem direito de explicar por que está indo e vindo antes de ser questionado. Assista Olhos que Condenam na Netflix, 4 episódios só, rapidinhos. Você consome essa história, é um soco no estômago, não vou enganar você. Dá vontade de chorar, dá enjoo para quem é mais sensível. É desesperador você descobrir que jovens promissores que tinham um futuro incrível nas suas vidas tiveram suas vidas tiradas deles. Eles foram destruídos, eles foram despedaçados por preconceito e ambição. E isso é vergonhoso demais. Assista a série, tá lá na Netflix. Tem documentário sobre esse caso já na internet. Tem o caso também que você pode encontrar na internet facilmente. É só colocar lá o nome dos meninos e versus estado de Nova York. E tente se melhorar, sabe, com esses conteúdos. Tenta acrescentar na sua vida e nos seus valores esse tipo de aprendizado, de que a gente não tem o direito de fazer isso com ninguém. E até quando, sabe? Até quando vidas negras vão deixar de importar para as pessoas? Até quando a gente vai ter que conviver com esse absurdo? É surreal. Assista Olhos que Condenam, depois me conta o que você achou. E dou 1 milhão de coxinhas para a Netflix pela coragem de postar esse tipo de conteúdo agora, no auge do Trump no poder, e 0 coxinhas para aquelas pessoas que, infelizmente, existiram e estragaram vidas. Não as diferencio de Hitler, por exemplo. Eles mataram pessoas porque quiseram. Beijo e até a próxima.